Bora, Bill? Vamos lá. Então, sobre as Não, não, características. não começa com esse Bora Bill. Pelo amor do Santo Cristo tem poder. Eu Vamos, aguento pai. isso Bora, Bill, 24 horas. Tanto na minha escola, tanto na minha casa. Não quero aturar aqui, não. Pelo amor de Deus. Ô, senhor, Pois não. meu professor, ele se chama Gil. E na sala fizeram essa brincadeira com ele, falando bora, Gil. Meu Deus. O Bora, Gil eu filho, conheço. Bill. O Gil dá aula de história, não é? É, Conheço o Gil, parceiraço aí, nossa. ele dá aula no CEPEM. Isso, Gil. Manda um abraço lá pro professor Gil, hein? Tá bom. Vamos lá, gente. Sobre as características, então, da Idade Média, alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Ótimo, vamos lá. Então, a Idade Média, ela tem duas divisões. Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Imagina a Idade Média como se fosse um escorregador, tá? A Alta Idade Média são os primeiros 500 anos aí da Idade Média. E a Baixa Idade Média vai ser aí o período a Baixa Idade Média, o finalzinho aí da Idade Média, o período onde teremos aí o feudalismo, o mercantilismo, tá? Vamos lá. Próximo, então. Quem pode ler para nós aí esse próximo slide, por favor? Posso ler, senhor? Por favor. Aí, Deixa eu voltar. Aí, pronto. a Igreja e o Sacro Império. A Igreja e o Sacro Império. A Igreja medieval teve importante papel na sociedade. Desculpa. Foi importante. A Igreja medieval teve importante papel na sociedade. Desculpa de novo. Foi nessa época. Nessa época que começou a organizar-se com o objetivo de zelar pela homogeneidade dos princípios da região. Desculpa de novo, senhora. Pela homogeneidade dos princípios da região cristã e a promover a conversão dos pagãos. O sistema feudal, o feudalismo começou a se formar no século V, na Europa Ocidental, com a crise do Império Romano. O Império Bizantino, estabelecido em Constantinopla, o Império Bizantino sobreviveu a invasões bárbaras e perdurou por todo o período medieval. Perfeito. Desculpa eu interromper a senhora. É que às vezes o pessoal entra, ó. Aí eu tenho que clicar em permitir, senão o pessoal não consegue acessar a aula, tá bom? Tadinho. Interrompi a senhora acho que umas 3, 4 vezes. Me desculpa, tá? Então vamos lá, gente. Algumas informações importantes aí. Muito obrigado. A senhora leu muito bem. A Igreja e o Sacro Império. Primeiramente, então, nós temos que entender que nesse contexto, a Igreja e o Império, a Igreja e a política estavam muito próximas. Por quê? Nós estamos falando de uma época, a Idade Média, onde apenas quem sabia ler eram os nobres e os principados da igreja. Tudo bem aí, gente? Aê, maravilha. Sim, sim. Então, apenas os nobres e os principados da igreja sabiam ler e escrever. Então, o que acontecia? Pensa, gente, pensa no terror que era. Então, essas pessoas... Tem microfone aberto dentro de interferência aí, gente, me ajudem. Então, apenas os mais ricos, apenas a nobreza e apenas os principados da igreja sabiam ler e escrever. Logo, não a igreja, tá, gente? Mas logo, algumas pessoas da igreja, tá? Isso nós temos que tomar muito cuidado. Isso é muito importante a gente falar. Porque o que vai acontecer? Às vezes a gente se depara com um pastor,
com um ancião, com um cooperador, com um padre, com um bispo. Às vezes nos deparamos com pessoas que, por exemplo, dentro da própria igreja, fazem coisas erradas aos olhos aí da fé. Mas não é correto, isso tem que ficar bem claro pra gente, tá? Isso é muito importante. Não é correto eu falar, por exemplo, que uma igreja inteira é corrupta porque tem um padre corrupto. Eu não posso falar que uma igreja inteira é corrupta porque tem um pastor corrupto. Eu não posso falar que uma igreja inteira é corrupta porque tem um bispo corrupto. Tá? Isso tem que ficar muito claro pra gente. Porque o que muitos historiadores fazem, muitos historiadores, até mesmo professores, começam a descer lenha na igreja. Ah, a igreja é malvada, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Não. A igreja em si, tá, como doutrina, a igreja em si como mensagem de Cristo, tá, como herança, né, de Cristo, ela continua sendo o que sempre foi, tá? Agora, o fato de algumas pessoas distorcerem isso aí é que nós temos que tomar cuidado, tá? Então, não é a igreja em si como instituição. Foram algumas pessoas dentro da igreja, tá? Algumas pessoas dentro da igreja estavam querendo tirar proveito de determinadas circunstâncias, tá? Isso tem que ficar claríssimo pra gente, tá? Então, a culpada pelas indulgências não foi a igreja. Os culpados pelas indulgências, por exemplo, foram essas pessoas corruptas que estavam na igreja, apropriando-se aí em nome da fé, em nome da ignorância das pessoas. E quando eu falo ignorância, estou falando no sentido de não conhecer a verdade, tá? Então pensa, se apenas os nobres e o pessoal da alta classe do clero sabiam ler e escrever, eles poderiam falar o que quisessem. Por exemplo, eles poderiam ler: ah, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, lá em 23 Salmos. Só que eles poderiam anunciar para a igreja o seguinte: ó, aqui está escrito que vocês precisam dar tudo o que vocês têm para a igreja. Percebem? E acontecia. Hoje acontece isso, pelo amor de Deus. Tá? Em algumas denominações religiosas, existem pessoas que pregam isso aí ainda e existem pessoas que praticam isso. Ó, você tem que dar o seu salário para a igreja, você tem que dar o seu carro para a igreja, você tem que dar o seu terreno para a igreja. É a igreja que é errada? Não. São pessoas que estão dentro da igreja que querem se apropriar-se da fé, falam em nome da fé, mas não executam essa fé. Tá? Professor, Pois não. seria como se você tivesse um salário de R$ 100 por dia. E aí eu sou uma pessoa da igreja e, de acordo com as palavras que estivessem ali, eu poderia mudá-las e falar para que você desse o seu salário durante uma semana para mim? É basicamente isso. Né? Então as pessoas, naquele medo, poxa, mas ele falou, por exemplo, eu chego para você, Lucas, Lucas, tá escrito aqui na Bíblia que é para você dar o seu salário de uma semana para mim. O Lucas, né, só um exemplo, tá, Lucas? O Lucas, naquela época da Idade Média, tá, a maioria das pessoas pensavam assim: poxa, se ele falou, é porque está escrito na Bíblia, então se eu não fizer isso, Deus vai me castigar, Deus vai me punir. Então eles tinham assim um temor tão grande nas coisas divinas que eles não pensavam duas vezes, eles não hesitavam em chegar e, tá aqui parte da minha produção, tá aqui parte da minha lavoura, tá aqui parte das minhas terras, tá aqui parte do meu dinheiro, porque eles tinham um temor muito grande a Deus. Tá? Mas só que na verdade, pessoas de má índole estavam nessa. Tá? Pessoas de má índole estavam nessa. Então não é justo a gente falar em nome de uma instituição.
em nome de uma Ô, professor, religião, tá? Pois não. é o que eu digo normalmente. Assim, às vezes eu digo quando uma pessoa acredita muito em qualquer outra coisa que na verdade é mentira, eu chamo é, de acreditação dos egípcios, porque os egípcios, eles acreditaram muito em outros povos que acabaram, tipo, dominando a capital, e simplesmente isso aconteceu várias vezes, e com isso o Império Egípcio ficou durante séculos por domínio de outros povos. Perfeito. Perfeito. Então, o que acontece aqui, Lucas? Sacro Império. Sacro quer dizer algo sagrado, o Sagrado Império. Por que Império Sagrado? Porque naquela época, tudo, tá, Sacro era... Império Romano? Sagrado Império Romano? Na verdade, aqui são impérios isolados que vão se solidificando, né? O principal deles vai ser o Império Bizantino, que nada mais é que um pedaço do Império Romano que ficou ainda, tá? E nós teremos um pedaço desse Império Romano também no Ocidente, tá? Então, o que vai acontecer? Os povos bárbaros invadem, cada um pega um pedacinho de terra e começam a formalizar aí suas comunidades, tá? Então, o que vai acontecer? Esse Sacro Império está relacionado à igreja. Poxa, olha, o representante, ele está à nossa frente e o representante foi dado por Deus. Então, nós temos que respeitar. Essa era a visão da Idade Média na época. Mais uma vez, é por isso que os historiadores pós-Idade Média vão falar que a Idade Média foi considerada a Idade das Trevas. Porque havia uma obscuridade muito grande no que tange respeito ao conhecimento, à interpretação. As pessoas não sabiam. A maioria das pessoas, principalmente as pessoas humildes, mais simples, estavam sendo ludibriadas por conta, né, dessa questão em falar em nome da fé e não praticar a mesma. Tá? Então, o Sacro Império está relacionado ao império onde era quase uma teocracia ali, né? Era quase uma teocracia. Enfim, homogeneidade. O que seria homogeneidade? Quando a gente pega uma receita de bolo, misture a farinha, o leite, os ovos, até formar uma massa homogênea. Não é assim, gente? Já viram esse termo? O que é essa massa? Já. O que é essa massa homogênea, Luiz? Essa massa homogênea É uma massa com uma aparência igual? Isso, perfeito. Então, eu sei que na receita de bolo, quando estou fazendo o bolo, tem o ovo, tem o leite, tem a farinha, o óleo, o fermento. Mas quando eu começo a misturar tudo, né? Como diriam, quando mistura. Quando eu começo a misturar tudo, eu começo a criar uma massa onde eu não consigo mais identificar onde está o ovo, onde está a farinha, onde está o óleo. Porque naquela massa está tudo misturado e ficou uma massa bonita. Tá? Então, quando eu falo de homogeneidade, eu estou falando de uma camada, tá? Nesse sentido. Então, qual que era o objetivo principal desse Sacro Império? Era fazer com que todas as pessoas seguissem a religião. Fazer com que todas as pessoas fossem convertidas ao cristianismo. Qual era o nome das pessoas que não eram convertidas ao cristianismo, gente? Judeus? Não. Ateus? Como? Ateus? Pagãos, isso aí. Então, pagãos eram as pessoas que não acreditavam no cristianismo. Eram as pessoas que não sabiam ainda da existência do cristianismo. Daí o termo pagão, tá? Ah, que legal. Não sabia dessa. É uma informação importante. Essa palavra aí, Luiz, é uma palavrinha que vai perpassar por toda a Idade Média aí, tá? Por toda a Idade Média. Então, os Obrigado. pagãos eram aqueles que não acreditavam em Deus, eram os ateus, eram aquelas pessoas que não tinham o cristianismo como a sua religião oficial. Tudo bem? Eu, professor, Oi? eu era ateu. Então, na visão do né, nesse sentido, você era um pagão, né? Tô ligado. Professor, Pois não. tipo, esse
homogêneo, ele se Homogêneo. é homogêneo ou homogêneo? Homogêneo. Gênio? Ah, tá. Ok. Esse homogêneo, ele se identifica muito com aquilo que as pessoas acreditavam do medo vermelho lá, mais ou menos para a Segunda Guerra Mundial, para cima, que era de que como a União Soviética conseguiu ser derrotada pelo Exército Vermelho, que era o exército comunista, a Europa inteira e inclusive o mundo inteiro ficou com medo de trazer essa ideologia para o seu próprio país. Então, tipo, como se eles achassem que a União Soviética queria tornar o mundo homogêneo. Perfeito. O mundo em uma única camada ideológica, nesse sentido. Entende? Meio que fazer com que todas as pessoas pensem como eu. Ô, professor, Pois não. eu já entrei em discussão com o ateu. Já? Já. Assim, é igual eu falo, gente. Nós devemos respeitar, né? Mas o fato de eu respeitar não quer dizer que eu precise necessariamente ficar calado. Eu lembro também que eu estava com um professor de filosofia, estava trabalhando com um professor de filosofia, e ele era ateu. E ele gostava muito de tirar sarro, sabe? O que eu acho errado. Porque Aí todas as não dá, né? vertentes, elas devem ser respeitadas. Eu era ateu, mas eu respeitava todo mundo. O ateísmo, o judaísmo, até mesmo, né, muitas pessoas têm um certo preconceito com as religiões de matrizes africanas, ubandistas, candomblés, todas elas devem ser respeitadas, todas sem exceção, né? Todas têm a sua crença. Enfim, aí esse professor chegou em mim e falou: olha, você é doido, você acredita num livro que fala sobre unicórnios. Tem uma parte, né, dependendo da sua versão de Bíblia. Unicórnio? Tem uma parte, dependendo da sua tradução da Bíblia, Luiz. Acho que é em Salmos, dá uma pesquisadinha depois. Eu acho que eu conheço. Que vai Eu falar acho que eu já devo sobre, ter de pegado pra ler. fato, a minha é a João Ferreira de Almeida, né? Ah, tá. Revista e corrigida, a minha versão aqui da Bíblia que eu uso. E realmente, em Salmos está escrita a palavra unicórnio. Ah, tá. Aí eu falei para ele, viu, analisando a etimologia da palavra, o que significa unicórnio? Córneo significa córnea? Aí ele olhou para mim, Luiz, e falou assim, olha, uni é um, córneo vem de corno, né? De corno significa o quê? Chifre. É por isso que muitas pessoas, quando usam o sentido pejorativo, seu corno, não sei o quê, se refere a pessoas com chifre. Ah, então, tá. Que foram unicórnio. traídas. Então, uni é um, córneo é corno. Professor, mas é certo afirmar que quando tipo, uma pessoa é traída, tipo, pode falar que ela realmente levou chifre ou não? É bicórnio mesmo. Nesse termo. Na verdade, né, aí soa uma questão de respeito, né? Se você sabe de alguém que está nessa situação, você tem que respeitar. Ô, professor. Existe unicórnio, bicórnio, tricórnio. Aí o que eu falei pra ele, só para fechar, eu falei assim, olha, então imagine, por exemplo, um animal hoje de um chifre só. Nossa, aí ele falou assim, o rinoceronte, ele tem um chifre só. Então, o rinoceronte, ele pode ser considerado unicórnio. Aí eu falei para ele, suponhamos que um boi selvagem esteja brigando com outro boi selvagem. E nisso, um dos chifres de um dos bois é quebrado. Ele vai ficar com quantos chifres? Um. Então ele vai ser um unicórnio. Tanto é, Luiz, que em algumas versões de Bíblia, a tradução para unicórnio vem como boi selvagem. Aí eu falei para ele, olha, se a gente levar ao pé da letra, né, não vai fazer sentido mesmo. A gente tem que analisar a etimologia da palavra, a origem, a essência da palavra. Daí ele concordou comigo. Mas enfim, pois não. Ô, professor, então, não te contei, mas
como o pessoal da minha sala é muito briguento, eles brigam com os outros por causa de pouca coisa. Ontem, o moleque foi chamado porque ele e uma menina tava batendo boca. Aí ele foi e chamou essa menina de africana, porque ela era negra. Aí ele foi chamado na diretoria. Foi suspenso. O professor, Racismo. Devia ser expulso. Então, esse moleque, ele é muito os pais afetado. são em conceito tutelar, isso, né? Então, parece que foi chamado essas coisas. Não sei o que deu pra ele. Mas, tipo, esse moleque já fez tanta merda na escola que eu não sei como é que ele nunca foi transferido. De tanta merda que ele já fez naquela escola. Ele já aprontou um monte. professor, Pois não. mas o problema mesmo é que, assim, a gente tem que respeitar, porque pra você ter noção, não é porque uma ideologia é chamada assim que só vai ter uma dela. Pra você ter noção, se eu não me engano, o cristianismo, eu acho que é o cristianismo, eu vou até pesquisar aqui, mas eu acho que é uma religião muito famosa, tem 2, acho que ou 2,2 ou 2,3 bilhões de alterações, ou seja, tipo, eu tenho uma religião e é basicamente 2 bilhões de formas diferentes de se acreditar nela. Então, se eu brigasse com alguém por uma religião, isso seria praticamente um motivo extremamente bobo. Sim, concordo. Gente, Professor, pois não. não, peraí que eu esqueci o que eu ia falar. Professor, está acabando a aula, professor. Peraí, professor. 10 horas. Tenta lembrar. Falta 1 minuto. Pessoal, é o seguinte, eu vou encerrar a gravação, tá? Só que hoje eu não vou poder ficar com vocês acompanhando aí os créditos, que eu vou precisar correr no banco ainda, preciso fazer uma transação pessoalmente no banco, tá? Aí próxima aula a gente dá sequência então, tá? Quem que vai puxar os créditos hoje, Tá gente? bom. Professor, lembrei. O nerd da minha sala, que ele é o mais inteligente, todo mundo chama ele de nerd, tá feliz porque rolou um negócio que falaram mal dele pra não fazer amizade com ele, e ele tá feliz. Nossa. Vai entender essa galera aí. Antissocialidade ao extremo. Eu sei que eu fui antissocial na aula, mas não esse ponto. Pessoal, vou encerrar a gravação. Senhores, muito obrigado aí pela aula. Tá? Ô, professor, Oi? eu não vou poder participar porque ainda não tô legal, tá? Tudo bem, sem problemas, tá bom? Professor, eu fiz um favor pra você. Saiu 3 pessoas aqui, ó. A Marta, a Alberto e o Gabriel. Na próxima aula eu vou comer o couro deles. Perfeito. Seu Pedro, Ó, já explicaram que na próxima aula eu vou puxar os créditos pra próxima obrigado aula. pela aula. Fiquem com Deus, se cuidem, tá? Tchau, Tchau. professor. Senhor.